meus amores! Boa tarde, tudo bem com vocês? Tia Dami voltou para mais uma aulinha legal e eu quero saber quem aí da turminha do primeiro ano está muito animado para a aulinha de hoje? Olha, muito bem, quero muita alegria, certo? Hoje é quarta-feira e para começar bem o nosso dia, já passa a colinha nas mãos, fecha os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Querido Papai do Céu, obrigada por mais esse lindo dia. Obrigada pelo meu papai, pela minha mamãe, pelos meus amigos, pela minha escola e pelas minhas tias. Fica conosco durante todo esse dia. Amém. 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 Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Por isso estou com Ele. Deus é bom pra mim. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre estou feliz. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre estou feliz. Olha só, meus amores, hoje a nossa turminha está recheada de coisas legais para a gente aprender. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos relembrar a ortografia do NS. Quem aí lembra qual é a famíliazinha do NS? Ans, ens, ins, ons e uns. Isso mesmo. Isso, essas são a família do NS. E o NS sempre vem no final das palavrinhas ou no meio das palavrinhas, certo, meus amores? Por exemplo, na palavrinha patins, onde é que o NS aparece? No final, isso mesmo. E aí, na nossa aulinha de hoje, nós também vamos continuar falando sobre as paisagens naturais, que são as florestas, os rios, as árvores, os bichos, e as paisagens modificadas, que são os lugares onde seres humanos construíram casas, construíram estradas, construíram automóveis, certo? E na nossa aulinha de matemática de hoje, Tia Dami vai trazer para vocês um conteúdo novo que fala sobre medidas de comprimento. Você sabe o que é medidas de comprimento? Ainda não? Então fica ligadinho aí que Tia Dami preparou uma aula especial para vocês descobrirem sobre este conteúdo. Então, olhinho na tela, assistam o vídeo com muita atenção e depois a gente já vai para a nossa atividade, combinado? Hoje nós vamos conhecer alguns instrumentos de medidas. Bora lá! As medidas de comprimento é tudo aquilo que podemos medir, como altura, largura, algum espaço, uma pessoa. Veja sua Aninha, ela pode usar o palmo da mão ou os passos para poder medir um campo de futebol ou até uma quadra de esportes. Estes são alguns dos instrumentos usados para medir. Temos a trena, usado para medir a área, a régua, aquela que nós usamos na sala de aula, a fita métrica, muito usado pela costureira, o termômetro, usado pelos médicos para medir a temperatura dos pacientes. Temos a balança, aquela para pesar as pessoas, e a balança, que serve para pesar os alimentos. E, por fim, o copo, usado para medir a capacidade em litro. Observe alguns objetos que compramos no metro. Temos a corda, a mangueira, tecidos e fitas. Olhe o instrumento que o senhor José usa para pesar os legumes e as frutas vendidas na sua barraca. A balança serve para pesar a quantidade exata que seu cliente necessita. Nina foi ao médico para saber se a saúde estava boa.
A médica usou a balança para saber quantos quilos a Nina tinha. Usou o metro para medir a altura da Nina e o termômetro para medir a sua temperatura. Marta é confeiteira. Ela faz bolos deliciosos. Ela usa o copo para medir a capacidade dos alimentos em litros, como leite, água, e a balança para conferir o peso dos alimentos, como farinha e açúcar. Então, meus amores, agora que vocês já descobriram quais são as medidas de comprimento, você vai abrir o seu livro de matemática na página 154. E aí diz assim, ó, noção de medida de comprimento. Daniel, que é esse garotinho aqui, cortou um pedaço de barbante do comprimento de cada livro e depois comparou os tamanhos. Ele utilizou um barbante para medir os livros e descobrir se eles possuem o mesmo tamanho. E assim que Daniel mede, o comprimento dos livros. Com essa medida, ele pode dizer onde cabem esses livros e quais são o maior e o menor de todos, tá bom? E aí, na página seguinte, na página 155, diz assim: de acordo com a comparação feita por Daniel, pinte os livros para completar as frases. Aí você vai descobrir qual é a cor que vamos botar aqui. É o menor de todos. Qual é o livro menor de todos? Olha ele aqui, ele é azul, então você vai pintar esse livrinho aqui de azul, que vai ficar o livro azul é o menor de todos. Ou é o maior de todos. Qual livro é o maior de todos? Você vai voltar aqui e vai descobrir qual é para pintar da mesma cor. O livro tal e o livro têm o mesmo tamanho. Quais são os dois livros que possuem o mesmo tamanho? Você vai voltar aqui na biblioteca de Daniel e descobrir quais livros possuem o mesmo tamanho, certo? Na questão número 2 diz assim: para medir um dos lados do quintal onde as crianças vão realizar um jogo, os meninos usaram os pés e no final ficaram confusos, porque cada um encontrou medidas diferentes. Observe, esse pé aqui é o pé de Carlos, aqui é o pé de Renato e aqui é o pé de Márcio. Esses três pés possuem o mesmo tamanho? Eu acho que não, hein? Vai dar confusão isso aí. E aí, Carlos mediu com os pezinhos dele e deu um total de pés, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12 pezinhos de Carlos. Renato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pezinhos de Carlos. Tá vendo já a diferença? E Márcio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De Carlos deu 7 pés. Então, ficaram quantidades de pés diferentes, porque os pés são de tamanhos diferentes. O de Carlos é pequeno, o de Renato é médio e o de Márcio é grandão. E aí diz assim, ó, você sabe explicar o que aconteceu? Você vai me dizer o que foi que aconteceu escrevendo aqui nesse espaço. Porque foi que a medição dos garotos não deram certo, não deu certo, por quê? Qual foi o motivo? Você vai responder bem aqui, certo? Depois você vai pegar o seu livro de português, na página 223, diz assim: complete as palavras com NS e copias. Aí no seu livro de português tem essas palavrinhas. A palavrinha parabéns, a palavrinha instrumento,
a palavrinha transporte, construção, monstro e constelação. Você vai completar essas palavrinhas com NS e depois vai reescrevê-las abaixo nas linhas, tá bom, meus amores? Na questão número 3 diz assim: ordene as sílabas e forme palavras. Siga a ordem numérica. Você vai organizar essas sílabas aqui, seguindo a ordem, ó. Vou primeiro escrever a sílaba que tem o número 1, depois a sílaba que tem o 2, depois a sílaba que tem o 3 e, por último, a sílaba do número 4. E vou formar a palavrinha instrumento. E vou escrever aqui ao lado. Vou fazer isso com as demais palavras, certo? Depois, aqui fala assim: qual é a palavra com maior número de sílabas? Você vai descobrir qual dessas 3 palavras possui mais sílabas e vai escrever aqui embaixo. Depois, você vai guardar o livro de português e pegar o livro de geografia. Agora, na página 117 do seu livro de geografia, diz assim, nós vamos continuar a atividade que começamos ontem, tá vendo? E aí diz assim: pinte de verde o quadrinho que indica a resposta certa. Você mora numa área urbana ou em uma área rural? Onde é que você mora? Você vai responder. E aí na questão 5 diz assim: se você mora na área urbana, tente imaginar como seria a sua vida se morasse na área rural. Se você mora na área rural, faça o contrário e imagine como seria sua vida se morasse na área urbana. Em seguida, faça um desenho a partir do que você pensou. Então, se você mora na cidade, você vai imaginar que mora no campo e vai desenhar aqui como seria sua vida no campo. E se você mora no campo, você vai imaginar como seria sua vida se você morasse em uma cidade e vai desenhar aqui a sua vida se você morasse na cidade. Tá bom, meus amores? Essa foi nossa atividade de hoje. Um beijo e até a próxima aula.